pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje teremos como convidado especial nosso querido Henry Dávila, que vai falar sobre uma ferramenta poderosíssima, muito usada pelos terapeutas de hoje, que é a hipnose, mas com um diferencial, que será o nosso tema de hoje, a hipnose transpessoal. Mas antes de passar a palavra para o nosso palestrante, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. Tá? E você que está aí nos assistindo também no YouTube e gostar dessa aula, não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar. Tá? E hoje temos uma novidade, que é o nosso patrocinador, Therapy. Therapy é uma plataforma de gestão para terapeutas que vai te ajudar a organizar seus clientes, serviços, tarefas e eventos de uma forma simples e prática. E também você vai encontrar cursos nessa plataforma. E se você tiver mais interesse nisso, aí no finalzinho dessa live, o Denilson vai poder estar te ajudando ou explicando um pouco melhor, tá? E agora, Henry, eu passo a palavra para você. Obrigado, gente. Obrigado, André. Então, boa noite a todos aqui, ou bom dia, ou boa tarde, né? Depende da hora que você está ouvindo isso. Para quem está ao vivo, é boa noite. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, trazendo esse assunto. Eu já falei uma vez sobre isso aqui, mas como esse assunto é um bebê dentro do campo da hipnose, e até, de certa forma, da psicologia, então sempre tem descobertas novas, e eu sempre estou querendo atualizar também o pessoal sobre isso, tá? Principalmente para quem gosta de estudar sobre as novidades da área. Essa é a maior novidade do campo da hipnoterapia. Para a grande maioria das pessoas que não conhecem, na verdade, muita gente acha que a hipnose já não tem mais onde chegar em termos de terapia, né? Que, eu já sei que todos os cursos de hipnose são basicamente parecidos, são técnicas de hipnose misturadas com técnicas de alguma abordagem da psicologia, da programação neurolinguística, e acaba que a grande maioria dos cursos giram em torno disso mesmo. Porém, eis que há uma novidade aí, algo mais digamos, profundo e moderno com relação aos estudos de consciência humana e que pouquíssima gente conhece. Por isso que eu estou aqui novamente para falar sobre isso, porque quanto mais gente eu conseguir atingir, melhor. Não no sentido de necessariamente que ela aprenda sobre isso, mas o fato só de ela saber que existe já vai trazer para ela um grau de conhecimento que talvez ela esteja buscando e não conseguiu encontrar ainda. Até porque, para mim, eu tive que cavocar muito para encontrar isso e eu não quero que todo mundo tenha que ter o mesmo trabalho para conseguir essa informação. Então, estou muito feliz de estar aqui. A gente vai começar a apresentação, tem uns slides aqui que vão ser passados, só de maneira ilustrativa, e aí, conforme eu vou explicando, vou falando dos temas, vão apresentando para vocês. Bom, eu não tenho como não falar de quem descobriu. Eu não vou falar de quem inventou, porque isso não é uma invenção, eu diria, isso é uma descoberta. Então, essa moça, essa senhora, na verdade, que está aparecendo para vocês, é a responsável por tudo que eu vou falar aqui em sua origem, digamos. Lá na Bélgica, você pode ver ali que tem uma bandeirinha da Bélgica, ela nasceu lá, a chamada Inês Simpson, em meados de 2007 a 2009, ela já tinha muito conhecimento de hipnose, né? Já era uma hipnoterapeuta famosa, e ela começou a fazer certos questionamentos, digamos que até filosóficos dentro da terapia, sobre a origem da consciência humana e como que isso afetaria os problemas emocionais diretamente. Mas como assim, Henry? Ela começou a se questionar assim, poxa, quando uma pessoa tem algum problema, como algum trauma muito forte, como que aquele trauma desenvolve, como que os gatilhos se formam? Por exemplo, um gatilho de uma fobia, ou outra coisa, de uma síndrome do pânico, de uma ansiedade, como que um gatilho se forma? Porque, se você parar para pensar, o gatilho é uma coisa inteligente, certo? Uma coisa te machucou, de alguma forma, na sua interpretação, e a sua mente pega aquilo como aprendizado e ela te faz ter aversão àquilo, vamos pegar no exemplo da fobia, para que você não passe por aquilo novamente, certo? Isso aí é uma premissa básica que qualquer linha da psicologia vai concordar. Mas, na visão dela, ela estava pensando assim, mas se isso é uma decisão inteligente de, isso aqui não é a gente que pensa, isso é perigoso, eu não posso mais ir lá. Você não pensa assim, não é uma atitude de um ser pensante fazer isso? Parem para analisar. Isso aqui é perigoso, logo não posso mais fazer isso, ou não posso entrar em contato com isso. É uma habilidade de um ser pensante. Não só isso, tá? Estou dando um exemplo bem vago aqui, mas foram vários questionamentos que ela teve para chegar nisso daí. E então, ela começou a pensar na origem dessa origem da consciência, se não tinha algo maior dentro do que a gente conhece como consciência, que tomaria esse tipo de decisão.
Por exemplo, a gente sabe que o nosso corpo funciona de forma automatizada a certos pontos, mas essa automatização teria que ter um lugar que vem, da onde vem esse controle? Da onde que, é o cérebro. Mas e se o cérebro fosse um ser inteligente? Você já parou para pensar que, de certa forma, o cérebro se nomeou, se autonomeou? Porque se a gente deu um nome para o cérebro, foi usando o cérebro. Então, o próprio cérebro deu nome a ele. Ela começou a ir nesse tipo de brisa, digamos assim, até que ela chegou, resumidamente, no conceito de que existe uma, não vou dizer uma mente superior como se fosse uma subcategoria, mas existia uma mente superior no sentido de consciência. Então, existe uma consciência superior onde todas as outras subcategorias de consciência que a gente conhece já, como consciente, subconsciente, inconsciente, estariam acopladas a ela. Então, né, ela desenvolveu esse trabalho e ela começou a fazer experimentos observacionais, que é o que ela podia fazer, né? Ela não é uma médica, não é uma neurocientista, mas assim como a psicanálise, né, por observação empírica, a gente começa a fazer o que a gente pode dentro do nosso campo e começa a colher dados. Aí ela começou a ver que poderia existir uma mente superior, né, que então chamado de superconsciente, que essa mente poderia fazer tudo que a gente conhece que a mente é capaz de fazer, tanto aquilo que é consciente como inconsciente, tá? E aí ela começou a pensar, se existir? Bom, se existir, vamos dar o nome de superconsciente. Então, ela chamou o que a gente vai dizer em qualquer tipo de, sei lá, de processo que envolve experimento de, sei lá, um paciente zero. Nesse paciente zero, ela foi aplicar a hipnose nele e, usando a hipnose, ela colocou ele no estado muito profundo de transe, que a gente sabe que é o estado Isdale. Mas por que ela usou o estado Isdale? A Inês, ela é muito fã do trabalho do Elman. Todo mundo conhece o Elman aqui, né? Se você não conhece o Dave Elman, pesquise sobre ele aí. Ele é o que basicamente agilizou o processo da hipnose para ela se tornar o que é hoje. Popularizou ela. E ela, sendo muito fã dele, ela lembrava daquela fala que ele teve, que eu não vou lembrar exatamente qual é, se alguém souber aqui pode até corrigir, eu vou parafrasear porque eu não lembro como é que é. Mas o Elman falou assim, antes de morrer, o dia em que conseguirmos fazer hipnose ou terapia com a pessoa em estado Isdale, né, ter uma comunicação com ela em estado Isdale, esse será um grande marco para a hipnose e para todas as linhas de terapia. E ela ficou com isso em mente. Então, vamos botar a pessoa em Isdale, porque se existe um nível de consciência superior, vai ser nesse estado Isdale que a gente vai conseguir acessar. E, resumidamente, ela acessou, ela conseguiu, foi lá, chamou a mente superconsciente, explicou o que seria a mente superconsciente para a pessoa em transe e pediu uma resposta ideomotora no dedo. Se você existir mente superconsciente, levante o dedo que represente a resposta sim. E aí ela levantou um dedo. E aí, esse que teve o primeiro feedback positivo. Mas até então, você pode pensar assim, podia ser a pessoa fingindo, podia ser porque ela fez uma sugestão, uma pré-sugestão de que existia. Aí ela começou a testar de várias formas, explicando para o paciente o que era a mente superconsciente, sem explicar, de várias maneiras diferentes, sempre colhendo o mesmo resultado. Baseado nisso, ela criou um processo, resumido da história, para tratar a pessoa utilizando essa inteligência, essa força consciente superior, que ela chama de mente superconsciente. Conforme ela conseguiu fazer isso e demonstrar, ela foi lá para Zurique, onde tem um prêmio que é dado para o campo da hipnose, acho que é da Omni, inclusive, se eu não me engano. Ela foi convidada e, quando ela apresentou a ideia e o trabalho dela, de forma tanto prática como teórica, ela foi premiada com esse troféu que vocês veem em 2014 como pioneira. E pioneira, como o próprio nome diz, é quem transforma ali, quem tem uma grande descoberta. Para você ter uma noção, pioneiros que foram antes dela é o próprio Elman, o Milton Erickson, são pessoas que mudaram a forma da gente ver a hipnose. Então, sempre que alguém chega com uma informação tão relevante, tão grande, a ponto de mudar o campo de visão que a gente tem sobre aquilo, essa pessoa ganha esse status de pioneira. Então, resumidamente explicando, o que seria mente superconsciente? Tá vendo esse rapazinho aí que tem um coração, uma galáxia, um iceberg e uma pessoa sentindo dor? É uma metáfora simbólica, para você entender que essa mente superconsciente ela vai cuidar de tudo que é o seu ser, na maneira holística, como a gente fala. Então, a maneira holística é o quê? É o todo. Então, o coração ali está representando o seu campo emocional. A galáxia significa o campo extrafísico, ou seja, tudo que é fora de você, mas que tem interferência na sua mente, na sua psique. O iceberg são as subcategorias da sua mente, consciente, subconsciente, inconsciente. Ela que armazena o que vai ser útil e o que não vai ser para você. Por exemplo, pare para pensar. Quando você passou por 24 horas ontem, você vai, no outro dia, quando você acordar, se lembrar de algumas coisas que aconteceu nesse dia. Outras não. Agora me responda, é você que decide o que vai ser lembrado ou não? É você que toma essa decisão? Você fala, isso eu vou lembrar, isso eu não vou lembrar. E pum, aperta o botão e dorme. Não. Alguém faz essa seleção para você. Alguém que eu falo, uma força inteligente. Esta força inteligente a gente chama de superconsciente, mas poderia dar, tem outros nomes que eu vou explicar aí para vocês depois. Então, ela é que comanda o nosso funcionamento mental. Se o cérebro tivesse um nome que não é um nome não orgânico, para as funções dele seria superconsciente, entende? Só que é o cérebro não no sentido orgânico, nem no sentido transcendental de consciência. Pode passar. Então, aqui a gente tem um modelo que a gente conhece. Você vai anular esse modelo, Henry, para apresentar essa nova proposta? Não.
Pode passar para o próximo, você vai ver o que vai acontecer. Aqui está o superconsciente, tá? Ele não é uma parte do iceberg, ele é o iceberg. Então, a gente não está anulando o que vocês já sabem, o que vocês já aprenderam. Eu estou mostrando uma proposta onde a gente consegue conversar com o todo e não ficar indo em partes, como a grande maioria das abordagens terapêuticas vão fazer. E essa é a proposta que eu vou apresentar para vocês. Não falar com intermediários, mas sim com o chefe da coisa toda. Certo? Pode passar para o próximo. E por que hipnose transpessoal? A gente estava conversando aqui no off, né, antes de começar, o que seria transpessoal. Gente, existem várias hipnoses, digamos, transpessoais, que são linhas de ver o ser humano de uma maneira transcendental, ou seja, além do próprio ego, das experiências biológicas e emocionais. Mas o nome transpessoal, como diz aí, ó, vem se fundamenta da psicologia transpessoal, que é considerada a quarta força da psicologia do mundo, sendo a primeira a psicanálise, segunda a comportamental, a terceira a humanista e a quarta é considerada sendo a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal estuda e trabalha com fenômenos de consciência. E isso, ela vai estudar hipnose, alucinógenos, religião, meditação, tudo que transforma a psique da pessoa numa maneira assim que foge dos meios orgânicos e emocionais é tratável e estudável, digamos, no campo da psicologia transpessoal. Como essa linha de hipnose que eu estou propondo para vocês é uma coisa que foge dos padrões comportamentais e pessoais, emocionais, então ela casa mais com a psicologia transpessoal. Daí o nome hipnose transpessoal, certo? Pode passar. E aí o que significa, né? Transpessoal significa literalmente estender-se além do pessoal, transcender os limites do ego, né, do ser humano, do eu. Um método terapêutico integrativo que tem o principal objetivo de descobrir e equilibrar as necessidades que não estão sendo atendidas, que por isso causam desequilíbrio ou doença. Quando a gente fala de necessidades que não estão sendo atendidas, são aquelas que vão além do físico e do emocional, porque se você parar para pensar, a grande maioria dos processos terapêuticos, principalmente de hipnose ou psicologia, eles vão tratar ou de campo físico, no campo psicossomático, por exemplo, físico e emocional, ou só emocional. Mas eles não vão fugir disso. São só apenas dois campos. O que eu estou propondo para vocês aqui é falar sim de campo físico, falar sim de campo emocional, mas tem mais além disso. Tem mais, tem outras áreas que a gente pode ir e que a psicologia normalmente não vai, mas aqui dentro desse campo a gente pode ir. Pode passar. Então, o objetivo, né, dessa terapia é resolver as demandas, desde as básicas, né, que é aquela que qualquer linha terapêutica vai, que é o acontecimento, as emoções, até as transcendentais, aquelas que normalmente as linhas padrões não vão averiguar, que precisam ser atendidas e, quando não atendidas, causam desequilíbrio na psique, provocando doenças no corpo e na mente. Eu sempre falo daquele episódio do Chaves, lembra quando tá tendo goteira? E daí eles colocam um balde assim, e aí tem um furinho e começa... Aí o furinho, a outra pessoa tem que vir com outro balde, e aí outro balde e outro balde, sempre. Começou como uma goteira, certo? E aí foi vazando no outro, e no outro, e no outro. É mais ou menos assim que acontece nos campos que compõem o ser humano. A gente tem o campo emocional, campo físico, campo espiritual, campo extrafísico, campo mental. O que acontece aqui, podem escrever no chat se vocês quiserem, o que acontece normalmente quando a gente... Vamos falar dos campos tradicionais que a gente conhece, emocional e físico. Se a gente não trata uma coisa que está latejando ali no campo emocional, o que vai acontecer com o físico? Doenças psicossomáticas, certo? Conversões. Aí a pessoa fica com dor de cabeça, com dor no corpo, certo? Todo mundo já viu fibromialgia, por exemplo, tá aí para dizer. Então, quando a gente não trata uma coisa emocional, ela acaba viajando, digamos, para o campo do físico, somatizando ali. Só que essa evolução de sair do emocional e ir para o físico, ela pode ter começado antes do emocional. Ela pode ter começado, por exemplo, no espiritual, no extrafísico, no mental. E se ela começou lá e só depois ela foi para o emocional, se você trata ela no emocional, você não vai estar tratando na origem. Muita gente pensa que tratando o emocional, você está tratando a origem, mas nem tudo que está no emocional nasceu no emocional. Ele pode ter somado lá, mas ele pode ter vindo de outro lugar. E aqui eu vou passar todos os lugares que ele pode vir para a gente conhecer todos eles e então chegar no lugar certo, e não no lugar que a gente acha que é o certo. Ok? Então é isso, o objetivo. Pode passar. Aqui são os diferenciais, né? Por que eu faria uma técnica dessa e não a terapia por regressão ou as terapias tradicionais de hipnose que eu conheço? Então, vou apresentar aqui, acho que 5 propostas do porquê que ela digamos, ela se destaca nesse meio. Então, ela é a única técnica que encontra e limpa o problema onde quer que esteja nos 5 níveis de cura. Ah, mas como você vai saber qual nível que está? Então, você não está pressupondo que está em tal? Não, porque quem vai me dizer em qual nível está é a mente superconsciente, não sou eu. Não sou eu que digo. Eu pergunto em qual está e a mente superconsciente diz, ah, mas isso aí não é a pessoa que está escolhendo? Não. Porque quando termina a sessão e você pergunta para a pessoa, ela não se lembra de nada do que aconteceu. E muitas vezes ela se lembra do dedo levantando, mas ela não se lembra de ter tomado, ela não tomou nenhuma decisão para isso. Então, quem toma a decisão não é a consciência dela, é a parte superior da mente dela, né? A parte não, o todo, como a gente estava dizendo. Então, por ser o todo que toma essas decisões, então ele que vai decidir qual é o campo de cura que tem que ser entrado primeiro, e não você como terapeuta, e muito menos o paciente como consciência.
Segundo ponto, extrema rapidez e eficácia comparado com a hipnose clínica tradicional. Da onde vem essa rapidez? Justamente porque a mente superconsciente ela não tem um intermediário. Normalmente em padrões terapêuticos aí que a pessoa está acostumada a fazer, você é o terapeuta, a pessoa está com problema. E você vai ter que intermediar com a consciência da pessoa até chegar na origem do problema, seja por regressão, seja por investigação, seja por que técnica você usar. Você vai ter que usar da consciência da pessoa, a consciência padrão, para chegar no problema e resolver e torcer para que isso, após resolvido, fique tudo bem. Mas aqui, a gente não vai contar com esse intermediário, não precisa do fator consciência da pessoa. Na verdade, na grande maioria das vezes, ela fica bem apagada, entre aspas, ela fica bem inconsciente durante o processo. Quer dizer, ela está consciente no sentido de sentir, ter consciência de ouvir, mas ela não está consciente no sentido de tomada de decisão. Ela não está fazendo nada, então está tomando decisões naquela hora. É a mente superconsciente dela que faz tudo. E por ele fazer tudo, ele controlar tudo, quando a gente deixa as coisas na mão dele, tudo fica mais rápido, porque não tem um intermédio, não tem que... É tipo o telefone sem fio, sabe? Por exemplo, por que o WhatsApp é mais rápido do que a carta? Porque você não precisa pegar a carta, esperar que o carteiro pegue e entregue para outra pessoa. Você manda e já chega. Comparar hipnose transpessoal com a hipnoterapia tradicional é comparar o WhatsApp com um envio de cartas, para você ter uma noção, certo? É isso. Aqui, ó, nem o terapeuta nem o paciente precisam saber exatamente qual é o problema para fazer o uso da técnica. Às vezes, a pessoa tem um problema que ela não sabe qual é, e ela não vai descobrir nunca, nem por regressão, vamos supor. E você também não vai descobrir, porque se ela não sabe, se ela não consegue chegar lá e nem você consegue, aí você vai perguntar, então isso nunca vai poder ser tratado? Aqui vai. Aqui nem você não precisa saber e nem ela precisa saber. Aqui a gente vai partir do princípio que a mente superconsciente vai saber qual é o problema, ela vai chamar de o problema, e seja ele o que for, a gente vai tratar apenas chamando de o problema. Não precisa saber o que é, se é um trauma, se é uma surra, se é um abuso, não importa. Não importa o que for. Você vai poder tratar independente do que seja que esteja causando mal para o paciente, certo? Por isso que esse destaca também. Nenhuma outra linha faz isso. Aqui não é necessário que o paciente fale nada durante a sessão. Muitas vezes o paciente tem dificuldade de falar por causa da hipnose, ou fala muito baixo, ou ele não consegue falar por conta da emoção que está muito forte. E aqui a gente se livra disso, porque o paciente não precisa falar uma única palavra verbal. A gente conversa com ele até a hora que vai hipnotizar. Hipnotizou? Pronto, não tem mais comunicação verbal, não precisa você falar uma única palavra com ele. E é só você que vai falar isso, agiliza muito o processo já, só pelo fato de não ter que esperar uma resposta verbal, já agilizaria muito mais o processo do que qualquer linha terapêutica. E por último aqui, né, pode ser mesclada com qualquer outra técnica que o terapeuta já trabalhe, potencializando-a. Se você tem um outro conhecimento terapêutico e você quer perguntar sobre coisas desse conhecimento para a mente superconsciente, é só perguntar, ela vai dizer que sim ou que não, e você decide se vai fazer ou não vai. Mas não tem limite, sabe? Você pode perguntar, o máximo que você vai receber é um não. Receber um não, você não faz. Receber um sim, você faz. Então, você pode mesclar ela com qualquer tipo de conhecimento que você tenha, ela vai te dizer se é válido usar ali na hora ou não é. Ok? Então, o maior destaque, né, que vou dizer aí basicamente uma coisa que eu já falei, mas só para destacar, se levar em conta que a superconsciente é quem comanda tudo, que é ele quem desencadeia uma depressão, uma fobia, por exemplo, né? Então, nem superconsciente, então não pense que ela é um ser milagroso, e não importa o que seja, ela vai resolver tudo. Mas a grande maioria está, e caso as coisas que não estejam na mão dela, ela pode, no mínimo, trabalhar para diminuir, e tirar um pouco da intensidade daquela questão. O que você quer dizer quando você fala que a mente superconsciente que coloca uma depressão? A gente sabe que o nosso corpo, ele dá alarmes para a gente antes da gente ter um problema maior, certo? Se você vai ter uma depressão de origem emocional, ela nunca chega direto a uma depressão. Sempre você vai ter digamos, aviso. E não estou falando só de depressão, estou falando de qualquer tipo de problema que a pessoa tenha. Antes de chegar a uma doença diagnosticável de fato, sempre vai ter sintomas antes dela chegar lá. Esses sintomas, muitas vezes você presta atenção e você vai buscar ajuda, muitas vezes você vai empurrando com a barriga. O que são esses sintomas dentro da visão transpessoal, da abordagem que eu estou trazendo para vocês? A mente superconsciente, ela vai optar por preservar essa transpessoalidade dela, essa individualidade dela, que é você no todo, acima de tudo. Só que ela sabe que o seu corpo físico tem muito valor, o seu emocional tem muito valor. Então, quando ela vê que ela está sendo, entre aspas, impregnada, quando você está tão descuidado com você mesmo, com o seu emocional, com o seu físico, a ponto de estar quase chegando esses problemas no campo dela, que é um campo mais profundo que tem do seu ser, ela começa a te dar alerta, aviso. Esse aviso seria uma crise de ansiedade, uma crise de choro, uma diarreia ali, uma dor de cabeça muito forte. Só que a maioria das pessoas dão atenção a isso? Não. Elas vão acabar empurrando com a barriga. É nessa hora que você deveria buscar um profissional, uma ajuda, um psicólogo, um psicanalista, para não chegar no ponto de somatizar no corpo físico. Ou então virar uma depressão de fato, uma doença de fato. Só que como ninguém faz isso, então ela tem que tomar uma decisão ali na hora. Eu preciso dar um susto, digamos, na pessoa, preciso dar um aviso que ela não consiga ignorar. Esse aviso é uma doença, como, por exemplo, a depressão. A depressão é uma forma dela se defender do que você está fazendo com você mesmo.
E aí ela pensa, se nem isso fizer ela tomar uma atitude de se cuidar, então nada vai mais fazer. Só que, lógico, pensem, eu estou falando como na terceira pessoa, só para vocês entenderem, mas é o mesmo sistema. Só que quando a gente fala de mente superconsciente, ela é o sistema de comando, mas ela não. A parte consciente dela somos nós, as nossas camadas de proteção. Então, são a mesma coisa, mas operam de maneiras diferentes. Por isso que ela, quando não é tratada, ela cria doenças como forma de se proteger. Na verdade, é um sistema de alerta e de defesa. Assim como o alarme é extremamente irritante e insuportável para você ir até o carro e ver o que está acontecendo, a doença também é da mesma proporção para você ir lá e ver o que está acontecendo. Então, o princípio de uma doença psicossomática criada pela mente superconsciente é de proteção e não de fazer mal para a gente, obviamente. Pode passar. Então, 5 níveis de cura, tá? A gente tem o nível de cura, eu vou falar só por cima para vocês verem, né? Pode passar. O primeiro nível de cura, né? Nível de cura emocional, que vai tratar emoções, raiva, mágoa, tudo que a gente conhece como emoção. Próximo nível, pode passar. É o nível de cura física, que a gente vai tratar a parte até genética, a parte física, dores, doenças, tudo que está no campo de doença física orgânica, a gente vai tratar aqui. Tudo que é físico, falou de organismo, de matéria, é campo físico, certo? Pode passar. O nível de cura espiritual, apesar do nome correlacionar a coisa religiosa, não tem nada a ver com isso. Tanto é que o nível espiritual pode ser aplicado e deve ser aplicado até em pessoas que não têm religião nenhuma, que não acreditam em nada, que são ateus, agnósticos. Espiritual no sentido de pessoalidade, não tem a ver com religião nenhuma, tá? É um pouco mais complexo de eu explicar. Depois, se alguém quiser, pode me chamar no particular, mas só para vocês entenderem que não tem vínculo nenhum com religião. Pode passar. O mental, que aqui, ó, tudo que for psiquiátrico, não emocional, porque tem uma linha de separação aí entre emocional e psiquiátrico. Tudo que for psiquiátrico é tratado no mental. Dá um exemplo de coisa psiquiátrica que a gente vai tratar nesse nível de cura. TDAH, autismo, sério. Então, coisas que são neurotípicas, que fogem daquela... É o campo da ciência que estuda a parte dos neurônios e como o funcionamento deles vai impactar na nossa vida, na nossa mente, no jeito da gente ser. Então, tudo que for psiquiátrico, alucinações, uma pessoa que tem, por exemplo, esquizofrenia, é mental. Tudo que for psiquiátrica, pensou numa demanda do paciente, é de caráter psiquiátrico ou parcialmente psiquiátrico, você vai perguntar e questionar nesse nível, certo? São poucas coisas que a gente vai ter domínio para tratar, mas das que você tiver, você pode tratar aqui. Pode passar para a próxima. E a última que a gente tem conhecimento seria a extrafísica. Como eu falei, extrafísica é o quê? Tudo que acontece fora do seu corpo, do seu ser, que é influência externa, que outras pessoas vão chamar de energia, enfim, do que for, tudo que está vindo de outro lugar que não é do seu próprio corpo e que está tendo impacto sobre você. Por exemplo, se você está ingerindo alguma coisa, uma substância, um alucinógeno, e as experiências que você tem ingerindo aquilo lá vêm de forma extrafísica, porque não parte de você, por exemplo. Uma experiência que você tem na religião, dentro da sua... eu sou da Umbanda e estou lá dentro da religião. Aquela experiência que você está tendo ali, por causa do contexto do que está vendo, é uma experiência extrafísica, porque não vem dentro de você. Você está tendo uma experiência de acordo com algo que está vindo de fora. Então, tudo que vem de fora impacta sobre o seu eu, é considerado extrafísico, por isso é tratado nesse campo aqui. Tá? Pode passar. Então, eu superior, tá? Na verdade, um dos muitos nomes que a gente vai dar, porque outras culturas já falavam disso que eu estou falando para vocês, mas davam um nome meio religioso, meio esotérico. Então, eu superior, centelha divina e superconsciente, se a gente parar para pensar na função, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que o superconsciente é uma maneira mais dentro da psicologia para a gente nomear uma coisa que já era mencionada antigamente. O Beethoven, por exemplo, na Nona Sinfonia dele, que é a mais famosa, ele falava da centelha divina, ou seja, o que seria a centelha divina? Seria uma assinatura de Deus dentro de você. Seria, então, a mente superconsciente a coisa mais pura que você tem dentro do seu eu, portanto, a conexão que você tem com algo divino seria essa superconsciência. Por isso que a gente não tem acesso a ela dos meios normais, e por isso que ela consegue fazer tanto pela gente. Algumas pessoas, por exemplo, chamam o eu superior, ou seja, o superconsciente, de Espírito Santo. Então, vão dar vários nomes, e se você pegar cada cultura ou religião, eles podem, entendendo o que ela faz, dar um nome diferente. Mas o nome que vamos usar aqui, que se enquadra dentro da psicologia, é mente superconsciente, certo? Pode passar. Aqui agora eu vou explicar a origem, porque assim, até então eu sei que para a maioria de vocês está tudo muito esotérico, muito místico, muito, muito legal, mas está tudo meio no campo da bateção de palma para o sol, como a gente estava falando, né? Então, a Inês Simpson, que é a descobridora da técnica, ela, por já ser de certa idade,
por ela não se preocupar com isso, ela não foi atrás do campo científico que respalda tudo que ela descobriu. Por quê? Porque ela não se importa. Ela é assim. Gente, eu não vou nem tirar a razão dela. Ela já tem a idade dela, já descobriu, ela está trabalhando, ganhando o dinheiro dela. Se você quer escutar ela fazer e ter resultado, faça. Se você não quer, se você quer achar que o que ela está falando é lorota, que é tudo coisa esotérica e mística, então não aprenda. Tem muita gente que vai para o curso dela e levanta e vai embora, porque acha que ela está falando coisa sem sentido. Aí a única coisa que ela fala para a pessoa é o seguinte: fica até o final do curso, aplica e depois você conversa comigo. Mas tem gente que não quer e tá tudo bem. Só que eu não tenho todos esses anos de carreira, essa idade toda dela para eu ser desse jeito. E eu gosto de entender como as coisas funcionam. Então eu fui atrás, e eu duvido que qualquer outra pessoa que é do campo da hipnose transpessoal tenha feito isso, porque eu não conheço. Eu fui atrás de qual que é a correlação da física, né? Que experimentos existem dentro da física e dentro da psicologia, para a gente provar isso que eu estou falando para vocês, para não ser um monte de balela. E eu vou explicar para vocês através dos últimos estudos que temos da consciência. Eu não vou explicar tudo, eu não sou Deus também para explicar tudo aqui para vocês, mas eu vou explicar como que a ciência pode dizer que isso é possível dentro do que a gente já sabe como verdade. Então, vamos explicar um pouco da física para vocês que respalda isso. Pode passar. Então, para quem não sabe o que é física quântica é o campo da física que estuda o comportamento das partículas subatômicas, que é coisas como moléculas, átomos, coisas menores que um átomo, como elétrons, nêutrons, quarks, gluons. Então, coisas muito pequenininhas que as leis da física padrão não se encaixam, é tratado como física quântica, tá? Então, é isso que a gente vai falar, que esse campo da física pode nos dar uma explicação do como isso que eu estou explicando para vocês é possível. Pode passar. Se alguém quiser pesquisar sobre o trabalho, tá? Eu vou deixar aqui ilustrando, tem o nome dos responsáveis. Aqui o Sir Roger Penrose, que hoje em dia ele já é um doutor, então esse nome estaria errado, porque é Dr. Roger Penrose, e o Dr. Stuart Hameroff. O Sir Roger Penrose, né, que já é um doutor, ele é um professor de química, de física e de matemática, né, e de química também, acredito, se eu não me engano. E o Dr. Stuart Hameroff, ele é um anestesiologista especialista em neurociência. Certo? Então, o trabalho começou com o Penrose e depois o Stuart entra aí para fazer a participação dele, que eu vou explicar para vocês como exatamente. Pode passar. O nome do trabalho é esse, quem quiser pesquisar, tá? Não acreditem em mim, todo mundo que é da ciência fala, não acreditem em mim, pesquisem por conta própria, que vocês vão ver. Então, aqui você pode chamar o trabalho de OR, ou Quantum Consciousness, que a sigla significa isso, The Orchestrated Objective Reduction, que é uma maneira simplificada da gente entender como que o cérebro opera de maneira não linear, que é diferente do que a gente conhece, né, no campo atual da psicologia. Pode passar para frente. Aqui, os teoremas de Gödel. E vamos lá, por que eu tenho que começar com isso daqui? O Roger Penrose, ele tinha um problema. Assim como todo físico, ele tem um problema e ele quer resolver. Qual que era o problema que a gente tinha? Não vou falar tinha, a gente tem em mãos, porque isso aqui não é 100% provável, e vocês já vão entender por quê. O problema é o seguinte, o cérebro faz coisas, você já deve ter ouvido falar isso, o cérebro realiza fenômenos que nem não sabemos como que ele consegue fazer. É impossível, dentro dos meios que a gente conhece, dentro da biologia e da neurociência, explicar como o cérebro faz certas coisas. A própria hipnose ainda é desconhecida, de certa forma, para o cérebro. Muitas coisas que a hipnose é capaz de fazer, não dá para a gente explicar 100% com o que a gente tem de conhecimento. Então, ele ficou muito curioso sobre como que o cérebro consegue fazer essa tal coisa, se para fazer essa tal coisa de maneira natural, ou seja, do jeito que a gente conhece, o cérebro teria que ser mais rápido que a velocidade da luz. E nada é mais rápido que a velocidade da luz. Então, ele falou, bom, então a gente está lidando com um sistema axiomático mais complexo. O que é um sistema axiomático? Que eu vou explicar para vocês não se confundirem. Um axioma é uma premissa básica de funcionamento de alguma coisa que não precisa de comprovação. Por exemplo, se eu falar para vocês fazerem uma equação, passar uma equação, 7 mais 8 vezes 4, e falar para vocês fazerem essa equação para mim. Para você fazer essa equação, você vai ter que usar um axioma. Eu vou dar um exemplo de um axioma bem simples. 1 mais 1 é igual a 2. Eu preciso provar para você que 1 mais 1 é igual a 2? Eu preciso dessa prova? E tem como eu explicar por que 1 mais 1 é igual a 2? Parem para pensar, como que eu explico para alguém que 1 mais 1 é igual a 2? Não tem como. Porque já é uma premissa básica da lógica matemática. Então, sempre que a gente pega uma premissa básica onde não é necessário explicar, porque senão a gente vai ter que ir para um campo mais profundo que a gente talvez não tenha, ou seja, para a gente explicar por que 1 mais 1 é 2, a gente teria que explicar por que a matemática é lógica. E se a matemática é algo inventado pelo ser humano ou algo descoberto, que até hoje a gente não tem essa resposta. Então, como a gente não vai chegar nesse grau de profundidade para fazer a equação, a gente parte do princípio axiomático de que 1 mais 1 é 2, e não vamos discutir isso, certo? Os teoremas de Gödel, eles vão dizer que a gente está tratando de consciência, nesse caso, tá? Não estou falando que o teorema de Gödel é feito para isso. O teorema de Gödel é feito para lógicas matemáticas saberem que uma hora a gente não vai ter resposta para tudo.
a gente vai chegar num campo, por exemplo, se a gente chegar na, sabe, discussão filosófica, por quê? Por quê? Por quê? Se a gente chegar nesse nível de porquê, vai ter uma hora que um porquê não vai ter resposta, que nem o porquê 1 mais 1 é 2. Então, o teorema de Gödel, ele fala que não existe resposta matemática para tudo, e que vai ter limitação. Como o Penrose estava lidando com a consciência, que é algo totalmente desconhecido ainda para o ser humano, ele teve que usar o teorema de Gödel como base. Ou seja, ele sabia que em algum momento do estudo dele ele não ia ter resposta, porque ia ser questionado. Por isso que ele usou o teorema de Gödel. Daí eu coloquei esse textinho aqui só para explicar para vocês mais resumidamente. Então, o teorema de Gödel sugere que pode haver axiomas fundamentais, né, que são verdadeiros, mas não podem ser provados a partir de axiomas existentes. Nesse sentido, pode haver verdades sobre a consciência humana que não podem ser alcançadas apenas por meio de conhecimento biológico e orgânico. Ou seja, o conhecimento básico do organismo biológico pode ser necessário, mas não é suficiente para entender completamente a natureza da consciência humana. E aqui eu vou explicar para você até onde a nossa inteligência conseguiu chegar. Para provar o que a consciência é, a gente foi. Mais do que isso, ainda não temos respostas, por enquanto. Então, eu vou apresentar para você os últimos estudos da consciência. Quer dizer que isso aqui é tudo uma verdade absoluta e essa é o que é consciência? Não. É a melhor resposta que nós temos de acordo com estudos, cálculos e experimentos. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Tem. O André, ele fez umas perguntas aqui no chat. Eu não sei se seria pertinente agora, mas eu vou colocar aqui. Ele está falando aqui, perguntando, nesse tipo de sessão, quantas sessões são necessárias para se resolver a dor do cliente? E como fazemos quando o cliente não entra em estado SDALE? Sim, muito boa pergunta. O Leandro também disse que tem a mesma dúvida. Sim. Número de sessão, independente da técnica, acho que todo mundo que trabalha com isso sabe, que é a mesma coisa que você perguntar para um personal trainer quantas vezes você vai ter que fazer exercício para você chegar no corpo que você quer. Então, assim, ele está além da compreensão dele, porque vai também influenciar o que você vai fazer, se você vai se entregar, se você vai fazer as coisas que têm que ser feitas, se o seu corpo vai aceitar bem. Tem toda uma gama de coisas aí que a gente não pode dar número de sessão. O que eu posso dar de resposta conclusiva para vocês com relação a número de sessão? Tudo que você pegar uma terapia padrão de hipnose, ou seja, aquela baseada em regressão, etc. Se a terapia com regressão que você faz no seu paciente demorar 10 sessões para resolver o problema dele, você pode ter certeza que se fosse com a hipnose transpessoal seria 1. Na minha experiência particular, ela está de 1 para 10 com relação a técnicas convencionais. Então, quantas ela vai demorar? Não sei, se você demoraria 50 com as técnicas padrões, você demoraria talvez 5 com ela. Em termos mais simplórios, é mais ou menos isso. Ela está de 1 para 10. Certo? E a Selma também está aqui, até a Selma aplica, depois vocês podem perguntar para ela, deixar ela falar, ela pode me corrigir também se eu estiver errado. Então, a média é de 1 para 10, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, a média é de 1 para 10 com relação a terapias padrões de hipnoterapia. Sabe? Mas eu não posso dizer o número exato, porque aí vai depender muito da demanda, do que ele está dizendo, da aceitabilidade dele. Agora, com relação à segunda pergunta, e quando o paciente não entra, se a gente for pegar, por exemplo, a hipnose não verbal, ela diz que a gente consegue capotar qualquer um, certo? Então, não existe muito essa lógica, se a pessoa sabe hipnose não verbal e tem como ser aplicado, isso aí já cai ali na hora, porque a gente consegue derrubar qualquer um de acordo com né? Já teve lives aqui sobre, vocês já sabem disso. Então, se a gente seguiu a lógica da hipnose não verbal, a gente sabe que a gente derruba qualquer um, não tem resistência. Então, é só... a pessoa teve resistência por meios padrões de hipnose, que é a hipnose clássica, a hipnose conversacional, aplica uma não verbal nele, se você souber. Não sei aplicar ou não tenho como, então você fica limitado a essas dois modelos de hipnose, que é a clássica ou a conversacional, e aí, se você não aprendeu ainda, você infelizmente não vai ter como passar para ele isso. Mas, assim, detalhe, para falar, não precisa colocar ela diretamente com uma indução no SDALE. Quem vai dizer se o SDALE é necessário ou não para o tratamento é a mente superconsciente. O seu papel como terapeuta é colocar a pessoa no nível de transe médio, que seja. Se ela chegar no nível médio, o intermediário, você já consegue, com a mente superconsciente, ter um contato e, a partir disso, levar ela para o estado necessário, seja o sonambúlico ou seja o SDALE. Então, o seu papel é conseguir chegar até o médio. Chegando até o médio, o resto você deixa com a mente superconsciente que ela faz. Tá? Mas, como eu falei, se puder dar uma capotada com ela ali, é mais rápido até, inclusive. Mas, assim, não é necessário isso necessariamente, tá? Respondido? Acredito que sim. Qualquer coisa, vamos prosseguir, eu te falo. Tá bom, pode passar para o próximo. Aqui essas bonecas russas são só para você ter uma noção. Sabe essa boneca que uma vai entrando dentro da outra e sempre precisa de uma maior? Se você for parar para pensar, vamos pegar que você pega uma bonequinha desse tamanho assim, ó, de 1 centímetro. Aí vai uma bonequinha de 2 centímetros para pegar a de 1. E uma de, 4 centímetros para colocar. Isso é o sistema axiomático. Para a gente explicar um sistema axiomático, a gente precisa de outro maior. Lembra do exemplo do 1 mais 1? Para a gente explicar o que é 1 mais 1, a gente tem que explicar o que é a matemática e se ela é algo inventado ou algo descoberto. E para a gente chegar nessa resposta, a gente teria que ter outro conhecimento maior. Você está entendendo que vai chegar um ponto que a gente não vai ter compreensão disso? É algo totalmente fora, não tem como pensar. Então, essas bonecas russas, elas ilustram o teorema de Gödel e como a gente tem níveis de conhecimento que são limitados.
sempre pode evoluir, mas sempre são limitados, sempre tem como aumentar, ok? Pode passar. E o que o Penrose descobriu? O Penrose descobriu que o cérebro podia operar de maneira não linear, e se ele operasse de maneira não linear, seria uma maneira de explicar como ele consegue fazer os fenômenos que ele faz, e sem bater de frente com a velocidade da luz, com a teoria da relatividade geral de Einstein. Então, ele sabia que o cérebro fazia o que fazia sem bater de frente com as leis de Einstein, mas ele não sabia como. Ele entendia que podia ser de uma maneira não linear, mas ele ainda não tinha a resposta. Daí que ele foi buscar a resposta através da física quântica. Pode passar. É assim, certo? O que a gente tem em mente que o nosso cérebro opera, a informação sai de um ponto e vai para o outro, muito rápido, né? Não estou dizendo que tudo que o cérebro faz é mais rápido que a velocidade da luz, estou falando que algumas coisas são, mas o padrão que a gente segue é esse, sai do A e vai para o B. Pode passar. Mas esse padrão, ele não explica como o cérebro consegue fazer o que a gente já sabe que ele consegue fazer. Algumas coisas, estou falando de alguns fenômenos, inclusive alguns hipnóticos. Pode passar para o próximo. Então, a velocidade da luz, para quem não sabe, a gente resume falando que é 300 mil quilômetros por segundo, mas, né, sendo bem detalhista, são esses números aí, tá? Mas a gente resume a 300 mil quilômetros por segundo. Quando a gente fala que para o cérebro fazer o que ele faz, ele tem que ser mais rápido que a velocidade da luz, gente, 300 mil quilômetros por segundo. A gente não consegue ter noção da velocidade que é isso. Mesmo para um cérebro, mesmo uma coisa que é fora do que a gente está acostumado a ver. Isso é muito rápido e não dá. Se o nosso cérebro batesse essa velocidade, ia dar um bug físico no cérebro, a gente é capaz de criar um buraco negro lá dentro da nossa cabeça. Então, não tem como, sabe? Então, a gente tinha que procurar uma outra explicação para a gente conseguir explicar o que o cérebro consegue fazer. Pode passar. Então, essa é a proposta que ele estava passando. Em vez de, surgiu ali e foi para lá, é da seguinte forma, pode passar. Né? Não é dessa forma, então esqueçam, a partir de agora, esqueçam a maneira tradicional que vocês conhecem como o funcionamento do cérebro, e é dessa forma que ele propôs. Pode passar para o próximo. O cérebro está assim, e na hora que ele apertar para o próximo slide, é dessa forma que vai acontecer. Pode passar. Pronto. É instantâneo. Não aparece no 1 e do 1 vai para o outro. Não aparece do A e do A vai para o B. O A e o B estão conectados e eles aparecem simultaneamente. A informação está nos dois ao mesmo tempo. Vocês já devem ter ouvido falar de superposição na física quântica, né? Das partículas, aquela onda, matéria e onda. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente vai chegar, mas eu já vou explicar por quê. Então, a proposta é que não saia do A e vá para o B. É que ela está no A e no B ao mesmo tempo. Ela nunca esteve só no A ou só no B. Ela estava no A e no B o tempo todo. E aí é por isso que parece tão rápido, porque não é rápido, é instantâneo. Uma coisa que é instantânea para olhos leigos vai parecer muito rápido, mas não é rápido, é instantâneo. Pode passar para o próximo. Então, a informação passada instantaneamente, sem nenhum trajeto calculável, através do emaranhamento quântico. Já vou explicar o que seria. Então, a proposta é que a gente não tenha um neurônio que conecte ele a ele e a informação tenha que passar até lá, como se fosse dois postes e um fio. Não tem que a informação sair de um poste, passar pelo fio e chegar no outro poste. Nessa concepção do Roger, né, que foram os cálculos dele, os dois postes detêm a informação juntos. Não está em um e vai para o outro. Dá para entender? Se não ficou claro, vocês mandem aí no chat, mas acho que deu para entender. Pode passar para o próximo? Então, para explicar de forma simples o emaranhamento quântico, você já deve ter ouvido falar do gato de Schrödinger, talvez quem assiste The Big Bang Theory já ouviu falar. O que o gato de Schrödinger e a superposição, tudo isso, vou resumir para vocês. Existe uma coisa na partícula, no caso, vamos pegar o elétron, e existem para outras partículas também, mas vamos falar do elétron, que é o que nos interessa. O elétron, ele tem uma particularidade que ele está sempre em superposição, porque o elétron, gente, que é essa bolinha que orbita o núcleo do átomo, essa bolinha que na imagem está roxa ali, tá vendo? Essa bolinha, ela orbita o núcleo do átomo, certo? Mas ela sempre está ou para cima ou para baixo. Quando você vai... O olho humano não consegue ver isso, tá? Isso é medido por aparelhos. Quando a gente fala de observador, pelo amor de Deus, tá? A gente não está falando de uma pessoa assim olhando no microscópio, porque não existe microscópio suficiente para a gente ver um átomo. Então, quando a gente fala de observador, a gente está falando de medição tecnológica. A gente não está falando de um olho humano, tá? Então, só para não ter confusão. Então, o átomo, ele tem o elétron, e o elétron ou ele vai estar, né, uma posição para cima, leigamente falando, ou para baixo. Só que a gente não sabe qual ele está, porque não é assim, todo o átomo de hidrogênio está com o elétron para cima, ou não tem essa pré-exposição. Não existe essa verdade pronta. Não é todo o elétron que você vê, ele vai estar de tal forma. Então, o único jeito de você ver é como? É medindo. Mas não lembrando, não é por olhos humanos, é medindo por aparelhos, certo? Quando, na época do Einstein, ele foi um dos primeiros teóricos aí a começar a estudar a física quântica. Ele foi estudar um elétron, e o que ele viu? Ele estudou o elétron na superposição dele, né? Estava lá na superposição. Superposição quer dizer o quê? Que ele está tanto para cima quanto para baixo. Você só vai descobrir quando você medir. Não tem como saber antes de medir. Só dá para saber medindo. Até que você meça, ele está nos dois ao mesmo tempo, porque é impossível saber. E quando ele foi medir,
Vamos supor, eu vou dar um exemplo bem leigo aqui, gente, porque o que eu teria que explicar nesse nível de conhecimento é muito técnico e nem eu mesmo conseguiria explicar para vocês ou compreender. Então, vou explicar de uma maneira bem, bem simples. O Einstein ele foi medir, por exemplo, um elétron de um fóton, por exemplo, medir uma partícula de um fóton. Quando ele foi medir a partícula, ele foi olhar se ela estava para cima ou para baixo, vamos supor que ela estava para cima, certo? Só que quando ele foi medir um outro fóton, qualquer outro, vamos supor assim, leigamente falando, tá? Pelo amor de Deus, se tiver um físico aqui, não me bata, só para ficar ilustrativo. Quando ele foi medir qualquer outro fóton ali, que depois da medição daquele, vamos supor que o primeiro deu para cima, certo? Olha que coisa mais louca da face da Terra. Quando ele foi medir o segundo, estava para quê? Para baixo. E se ele fosse medir o terceiro? Para cima. E o quarto? Para baixo. E o quinto? Para cima. É como se um conversasse com o outro. Não importa se ele está medindo um fóton, um elétron, de lá de uma galáxia que está lá a 1000 anos-luz de distância. Sempre que a medição era feita, medição não é olho humano, medição mecânica. Sempre que a medição era feita, dava o oposto do anterior. É como se um fóton, ou elétron, ou qualquer partícula que é de superposição, soubesse qual foi o resultado da última medição e mudasse para entrar nos conformes. E o Einstein chamou isso ele achou que era uma coisa meio fantasmagórica. Isso assustou ele, porque não tinha lógica nenhuma. E aí fez ele sair do campo da quântica e falar, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não tem lógica, isso aqui é estranho, então vou para a física normal mesmo, que é a minha área. E por isso que ele chamou de partícula fantasmagórica de ação à distância. Mas, na verdade, não é que as partículas se conversavam e se comunicavam entre elas para, viu, esse aqui deu para cima, então vamos ser para baixo agora. Não, não é isso. Ele achava que era isso, mais ou menos. É que as partículas todas estão conectadas. Então, quando você mede uma, você já ganha a informação da outra. Como elas todas são uma só, na verdade, são separadas de forma de matéria, mas todas são uma só, na hora que você mede uma, automaticamente você ganha a informação da outra. Então, não é que você mede uma e a outra conta fofoca para outra e a outra muda. Não, é que ela já sabe, ela se adequa a qual a última que foi medida, porque ela é só a mesma coisa. Eu sei que isso parece maluquice, mas isso, se vocês pesquisarem, chama emaranhamento quântico ou entrelaçamento quântico. Vocês podem pesquisar por conta própria, tem vídeo no YouTube, tem, se vocês procurarem. É louco, mas é uma verdade da física quântica. É uma das poucos conhecimentos testáveis que a gente sabe. É daí que vem aquela baguncinha que todo mundo fala sobre a onda partícula, do elétron, e que eu não vou entrar nesses métodos aqui. Mas pesquisem, gente. Isso aqui é uma verdade absoluta provada. Então, as partículas estão conectadas quando elas estão em superposição, e quando você mede, a uma vai te dar a informação da outra quando você mede a uma. Eu sei que parece maluco, mas acontece. Pode passar. Então, o entrelaçamento quântico, né, que é isso que eu expliquei, é um fenômeno da mecânica quântica que permite que dois ou mais objetos estejam, de alguma forma, tão ligados que um objeto não possa ser corretamente descrito sem que a contraparte seja mencionada, mesmo que os objetos possam estar espacialmente separados por milhões de anos-luz. Então, eles estão conectados de maneira não material, entendeu? Não precisa eles estarem com uma matéria conectada na outra para eles terem comunicação compartilhada. Eles compartilham simplesmente por compartilhar. É maluco, mas vai discutir isso com Deus, então, porque é o que acontece. Pode passar. Aqui é um modelo atômico, só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Quando eu falo de elétron, então é essa bolinha que está aí orbitando, tá? Esses aros que tem, gente, pelo amor de Deus, se alguém não sabe, tá? Esses aros são só ilustrações, não existem aros em volta do átomo. O aro aí, ele simula o movimento rotacional do elétron, que é o que a gente está discutindo aqui, se ele vai rotacionar para cima ou para baixo. Para a gente descobrir, tem que medir, e quando você medir um, o outro vai ser o contrário do que você acabou de medir, sempre. Pode passar. Tá vendo a medalhinha do Prêmio Nobel? Ele conseguiu ganhar o Prêmio Nobel, não sei se óbvio, acho que não foi com esse estudo, mas foi com coisas que partiram desse estudo, então ele conseguiu ganhar o Prêmio Nobel de Física por causa dos trabalhos dele. Então, assim, não é uma pessoa qualquer, não é um estudioso qualquer, é extremamente inteligente na área dele, apesar de ele não ser da área da neurociência. É por isso que o trabalho dele não ficou tão famoso, e é por isso que não foi nem tão levado a sério, porque, infelizmente, ele foi uma pessoa da matemática e da física que se propôs a resolver um problema que a neurociência tinha e que nunca se preocupou em ir atrás da verdade ou do estudo por trás. É daí que ele trouxe, né, essa teoria do cérebro quântico para explicar como que o cérebro consegue fazer o que ele consegue fazer. Pode passar. Lembrando que quando o Penrose apresentou essa proposta, né, de maneira não linear, que o cérebro operava de maneira não linear, tudo foi rebaixado, digamos, como uma hipótese. No campo da ciência, hipótese é quando uma coisa não tem prova nenhuma. Sabe aquela historinha lá, fonte, cabeça, vozes da minha, ou fonte, não foi preciso. Então, assim, quando a ciência está nessa linha, então eles falam que é hipótese. Pode ser isso aí, mas não vamos nem levar a sério. Até porque ele não é do campo, ele não é da neurociência. Então, os neurocientistas nem davam atenção porque ele estava falando. Pode passar. Aí, então, chegou o cara que manda na coisa. Porque ele faz, se não estão dando atenção para ele porque ele não é da área, o Dr. Hameroff, ele foi e leu o trabalho do Sturt. Falou, vou ler o trabalho desse cara porque me parece promissor. E ele é especialista em neurociência, apesar de ele ser um médico, a especialidade dele é no campo da neurociência. Se eu não me engano, o doutorado dele é na neurociência. Então, ele foi como um especialista, ler o trabalho dele e falar, poxa, eu sei o que falta aqui. Por que o trabalho do Penrose foi rebaixado? Porque ele não tinha como provar com matéria orgânica. Os cientistas chegaram para o Penrose e falaram assim, é o seguinte,
Muito lindo o que você está falando. Muito lindo, parabéns. Mas me fale qual matéria orgânica no cérebro é capaz de fazer isso que você está falando. E aí que ele ficou sem resposta, porque ele não é da área. Então ele não tinha como responder isso. Aí que foi, entende, que ficou rebaixado para a hipótese, porque não, era muito bonito na teoria, mas não tinha como explicar qual é a matéria orgânica capaz de realizar isso que ele estava propondo. Eis que então aparece o Dr. Hameroff com a resposta para a pergunta. Pode passar para frente. Então, ó, microtúbulos. Se você pegar um neurônio, um axônio, aquele fiozinho que a gente tem ali que compõe ali cada veinha, não, parece uma veia, mas que não é uma veia, né? Então, cada axônio, cada filamentozinho ali, aquela rede, parece uma rede parece um galho de uma árvore, né? Que é os nossos neurônios. Se você pegar um ali e ir lá no microscópio com ele, esse dá para ver no microscópio, tá? Inclusive tá aqui. Você vai chegar numa molécula de proteína, que a gente chama, é ótimo, né? A biologia chama de microtúbulo. E microtúbulo, ó, são essas estruturas cilíndricas de 25 nanômetros de diâmetro, de comprimento variável, e a proteína vamos chamar de proteína A e B. Eu não sei o nome disso, que acho que é grego, né? Eu não sei como que é o nome certo, se alguém souber aí fale, mas eu vou falar, é A e B. E eu vou chamar de tubulina. Essas proteínas são basicamente a matéria primária que compõe o nosso cérebro. Se a gente for ver em questão de massa, o que compõe a massa encefálica do nosso cérebro, todo o conteúdo dele, é basicamente isso aqui. Essa é a matéria primária do nosso cérebro, esses microtúbulos. É o que mais tem em quantidade no nosso cérebro, em qualquer cérebro humano, certo? E aí temos essa proteína A e B. Pode passar para o próximo. Essa foi a contribuição do Stewart, tá? Agora, o que temos em comum aqui, ó? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. Esses átomos, particularmente esses átomos aqui, eles são, se você for lá na tabela periódica, se você for analisar, porque toda molécula, certo? Eu vou explicar aqui caso alguém não saiba, toda molécula é composta por um átomo, ou vários átomos, na verdade, certo? Se você pegar a molécula de tubulina, que é aquela do microtúbulo, lembrando que é a matéria básica do nosso cérebro, a tubulina é composta, se você for olhar num microscópio superpoderoso que não existe nesse nível, mas se existisse, você ia chegar na conclusão de que ela é composta por nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. Ah, legal, mas o que isso tem a ver? Esses 4 elementos têm uma coisa em comum. Qual que é a sacada da coisa aí que o Hameroff sabia? Esses 4 elementos fazem uma coisa na química, se tiver algum professor de química que seria muito legal explicar, mas não sei se vai ter, chamado ligação covalente. A ligação covalente é como se fosse o emaranhamento quântico. Lembra que eu falei que o emaranhamento ele fala que certas partículas estão tão conectadas que elas estão com a informação uma da outra sem ter uma ligação física entre elas? Certo? Lembram disso? Na ligação covalente, alguns elétrons, alguns átomos, na verdade, eles compartilham elétrons. Alguns fazem essa combinação. Esses elétrons que fazem essa combinação, não são muitos, alguns deles estão aqui presentes. Então, o nitrogênio, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio, todos eles fazem ligação covalente. E como eles são basicamente a matéria básica do nosso cérebro, então eles se autocomunicam com o cérebro todo. Por quê? O cérebro é uma grande massa disso tudo aqui, ó. Então, é como se o cérebro fosse um sistema fechado de comunicação, onde, por estar tudo ali e tudo ser conectado, todos os elétrons são conectados pela ligação covalente, é uma espécie de emaranhamento quântico, só que não tão aberto, num sistema fechado, que é o nosso cérebro. Então, pense assim, ó, o que seria se a gente fosse comparar com tecnologia? Se a gente fosse comparar com tecnologia, a internet, não estou dizendo a sua internet da sua casa, estou dizendo a internet seria essa comunicação que uma partícula tem com a outra, independente da distância. Certo? No modelo de metáfora. Se a gente fosse, o que seria o nosso cérebro? Seria a rede de internet da sua casa, que está tudo conectado ali. Sabe quando você conecta a Siri com o seu celular e com a lâmpada e está tudo conectado pela internet da sua casa, mas se desligar a internet da sua casa, perde? Então, a sua internet da sua casa seria o seu cérebro. E a conexão que uma parte do seu cérebro tem com a outra está conectada pela internet, não pelo fio. Não é um fio que está conectando um aparelho com o outro, é a internet. É o fenômeno da internet. Mas a internet como entidade em si seria, então, o emaranhamento quântico, certo? Pode passar para o próximo. Se alguém não entendeu, anota aí, depois eu explico de novo. Então, aí, ó, tá a tubulina aqui do lado, tá? Para vocês verem, e o modelo do átomo aqui que vocês já viram, só para você entender que cada bolinha roxa e azul dessa é composta por milhões e milhões de átomos, que esses átomos, por sua vez, essa bolinha amarela que é o elétron, eles compartilham um com o outro. É como se fosse uma grande suruba de elétrons dentro dessas tubulinas aí. Pode passar para o próximo. Então, o Penrose e o Hameroff chegaram à conclusão de que o cérebro, graças a esse compartilhamento de elétrons, né, essa informação compartilhada que vem dos microtúbulos, é um grande processador quântico de informação. Isso explicaria por que o cérebro faz as coisas tão rápido a ponto de nem a gente conseguir medir pela neurociência, pelos padrões neurocientíficos atuais. O estudo, gente, não vai dizer que essa é a resposta. Tá? A gente não estou te trazendo para você a resposta da pergunta que iniciou tudo. A pergunta era como que o cérebro é capaz de fazer essas coisas que a gente não tem explicação, que parece que é tão rápido. E a neurociência padrão não consegue explicar. O Stewart, com essa teoria, que ele aplicou de certa forma, mas até um certo grau não é, né, demonstrável,
por causa daquela questão axiomática que eu falei, que foge do nosso conhecimento, não tem como a gente fazer um experimento ainda que calcule isso, o que é de fato a consciência humana. Então, com esse estudo, a gente conseguiu chegar o mais perto possível de responder aquela pergunta. Porque, acredite, né, explicando desse jeito é muito mais fácil do que a neurociência atual que fala, é porque é. É assim, e pronto. Então, é melhor a gente ter essa resposta que tem mais aplicação prática, até de certa forma, ainda que não muito óbvia, objetiva, mas do que a gente aceitar que é porque é. Então, pode ser que seja isso e algo a mais. Pode ser que não seja isso, seja algo diferente, mais semelhante. Mas, enfim, é o que a gente tem de mais perto da resposta, certo? Pode passar para o próximo. Está acabando já. Então, a gente já teve alguns gênios da antiguidade fazendo analogias a isso, de certa forma, né? A gente tem a criação de Adão, do Michelangelo, né? Que tem a imagem do homem se conectando aí, dando o dedo para Deus. E se vocês repararem, atrás de Deus aí tem uma coisa que é muito parecida com um cérebro. Pode passar para o próximo. Então, muitos estudiosos do trabalho do Michelangelo falavam que ele estava querendo simbolizar que a conexão com algo divino e superior, com a nossa, ou seja, a nossa consciência, a nossa consciência é a coisa mais próxima que a gente tem de se conectar com algo maior. E aí seria simbolizado nessa pintura, como se Deus estivesse sendo conectado com a gente através do nosso cérebro, ou seja, da nossa consciência. Pode passar. Na Nona Sinfonia, como já falei, se vocês pararem para ver a letra da Nona Sinfonia, que o Beethoven ele sonhou, tá, com a Nona Sinfonia, e aí ele acordou e ele escreveu tudo. Quando ele foi na estreia, ele não conseguia reger, porque ele já estava com um estágio de surdez muito avançado. Se vocês olharem a letra da Nona Sinfonia, ela fala justamente sobre uma força, uma assinatura divina, digamos, algo superior dentro da gente que nos conecta a todo mundo. Ou seja, é algo dentro da gente que é extremamente, entre aspas, glorioso e difícil de explicar e que nos conecta com nossos outros companheiros e pessoas. Por isso que a gente chama de irmãos, né? Os religiosos chamam de irmãos, certo? Então, são irmãos de acordo com essa visão. Como a gente está conectado, assim como as partículas, a gente está conectado, as partículas todas estão conectadas, e nós nada mais somos do que um emaranhado de partículas, se elas estão conectadas, nós, por sua vez, estamos conectados também, porque nós somos ela, e elas somos a gente. Então, há muitos anos atrás, Beethoven falava isso de uma maneira simbólica. Então, vocês podem ver isso assistindo a letra da Nona Sinfonia, certo? Pode passar. Então, dentro desse modelo de hipnose, a Inês descobriu recentemente uma maneira de fazer a hipnose transpessoal com uma pessoa que esteja à distância. Ah, é online? Não. Como então? Bom, gente, eu vou falar aqui que eu fiz poucas vezes isso, porque eu não tive tanta oportunidade. Na verdade, que dá para contar, acho que eu fiz umas 8 ou 10 vezes que eu fiz. A Inês deve ter feito muito mais. E os meus alunos aí, eu torço para que faça mais. Daí, se tiver alguém aqui que vai aprender, que faça também bastante. Mas a Inês descobriu uma forma de... Ela não sabia desse estudo todo, tá? Ela pensou assim, gente, isso aqui é muito grande para ficar só dentro da pessoa. Provavelmente isso vai conseguir se conectar com outras coisas, com outras pessoas. Então, eu expliquei todo esse monte de física aqui para, na hora que eu explicar sobre a hipnose subrogativa, vocês não acharem que eu sou maluco. Tá? Então, vamos lá. A hipnose subrogativa, ela fala sobre, vamos supor, eu vou atender a Lilian, só que a Lilian está aqui em casa. Eu vou atender a Lilian. Beleza, eu atendo a Lilian com a hipnose transpessoal, faço o protocolo nela, deixo ela tinindo, sem nenhuma queixa, ela está maravilhosa, feliz da vida, zero bala. Ótimo. A Lilian fica tão impressionada que ela fala, você tem que fazer isso com a minha filha. Só que a filha dela, ela mora lá no Japão. E aí, como é que faz? Online? Não dá. Vocês vão entender já, porque não tem como fazer online. Mas não tem nenhum cara que sabe fazer isso no Japão. Mas eu quero, Henry, faz com a minha filha. A Inês, ela pensou nisso. Como seria possível? Será que? Será, né? Porque podia ser que não. Então, ela pegou e falou, se a pessoa tiver uma conexão forte com a pessoa que vai ser atendida à distância, talvez role. Talvez aconteça, não custa perguntar. Então, nesse modelo, é como se a Inês pegasse a Lilian e fizesse o processo de hipnose na Lilian, chamasse o superconsciente da Lilian e falasse, mente superconsciente da Lilian, que já não é a Lilian que está respondendo, é a mente superconsciente dela. Você pode, vou falar leigamente, resumidamente, você pode se conectar à mente da filha dela nesse momento, mente superconsciente dela, e aí ele vai te dizer sim. Se ele falar que sim, você fala, muito bem, obrigado, então conecte-se à mente dela. Quando estiver conectado à mente dela, me levante o dedo que representa a resposta sim. Aí o dedo levanta assim, pum, pareou, pluf, encaixou. Na hora que encaixou, você confirma. Agora estou falando com a mente superconsciente da filha, da Lilian, e o dedo vai sim, pronto, você fez o pareamento. Agora você começa o tratamento, só que usando a Lilian como se fosse um corpo, um modelo. E, na verdade, quem vai estar sendo tratada é a filha dela. Isso parecia muita maluquice antes da gente ter todo esse estudo que eu apresentei para vocês. Agora, com todo esse estudo de conexão, de elétrons estarem se comunicando, de superposição, é muito mais fácil da gente entender como um absurdo desse pode dar certo, como eu já vi dando certo nas pessoas que eu apliquei. A Inês também aplicou e funcionou. Não sei se a Selma daqui, se ela já chegou a aplicar alguma vez, mas, gente, é a melhor explicação que eu tenho para te dar do porquê isso funciona. Pode ser que seja algo diferente? Pode. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta. Eu estou dizendo que o que eu acabei de explicar para vocês dentro da ciência é o que mais chega próximo de explicar por que raios isso funciona. Porque funcionar, funciona. Está duvidando? Como a Inês diz, aplica, aprende e vai lá e volta a falar comigo. Mas que funciona, funciona.
Bom, basicamente é isso. Acho que a última agora pode passar. Então, aqui, ó, você está vendo o Jung aqui, está vendo essa conexão aí, o mundo cheio de conexões aí. Então, na verdade, o emaranhamento quântico promoveria, através do nosso cérebro, uma conexão via elétron, né, partícula, com toda a consciência universal, como já dito por Carl Gustav Jung, através da sua teoria do inconsciente coletivo. Lembra que ele fala que está tudo conectado, de certa forma, existe uma nuvem de conhecimento ali, uma nuvem da mente humana? Então, o inconsciente coletivo é a maneira do Jung explicar que todos nós estamos através, pelos estudos que a gente tem físicos, através de partículas todos conectados. Se as Pensa assim, gente, eu vou explicar bem básico para vocês. Se a ciência tem a certeza absoluta através de experimento, que toda partícula, por exemplo, todo elétron, está em constante comunicação um com o outro, e nosso corpo é fundamentalmente feito de elétrons, então nós estamos conectados com tudo. Essa é a melhor maneira científica de explicarmos como um absurdo desse, que da hipnose subrogativa é capaz de acontecer. Pode ser que seja isso? Pode ser que eu esteja brisando aqui, que todo mundo que eu apresentei esteja? Também. Mas é o melhor que nós temos e é o que eu tenho para apresentar para vocês, certo? Não tem a resposta para tudo. Eu fico por aqui na apresentação, acho que acabou, e se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Tem pergunta aqui, sim. O Leandro, é o Leandro? Não, quem perguntou? Não, o Rodrigo. Rodrigo perguntou se você chegou a fazer o curso da Inês quando ela veio ao Brasil. Não, presencial eu não fiz. Eu fiz o online quando ela fez um curso em 2009 que ela lançou. E esse curso dela, que ela tirou do ar depois, eu fiz. Eu não cheguei a ver ela presencialmente, não cheguei a fazer o curso com ela presencial. Eu fiz o curso dela, o primeiro que ela lançou, e depois uma amiga minha fez o presencial. Ela passou algumas coisas para mim, que tinha, digamos, de novidade. Eu dei uma olhada até na apostila, como é que estava, vi o que tinha ali, que ela colocou de novo, mas eu não cheguei a fazer. Fazer, de fato, eu não fiz. Eu só fiz o primeiro, que foi online mesmo. E o André Villa, ele comentou, na verdade, o que importa é o resultado, e ele sempre surpreende, né? Em relação a fazer essa hipnose subrogativa que você falou, né? Sim, então, é que eu ficava incomodado antes, eu que fui atrás de todo esse estudo aqui, ninguém tinha feito isso, na verdade, a gente sabe que o campo de estudo da consciência é muito largado, né? Então, se a gente for deixar até um dia vir essa informação, a gente vai se lascar. Então, eu falo assim, dentro do que já temos, o que pode, pelo menos, chegar perto de explicar, porque eu não gostava de dizer que funciona só porque funciona, que nem ele falou, o importante é funcionar sim, quando você é terapeuta, mas para mim, que estou na posição de professor, é muito difícil eu chegar para alguém e falar que só funciona porque funciona. A pessoa vai bater de frente comigo e vai falar, mas como assim? E ela tá certa, ela não tem que ficar acreditando só no que eu tô falando. Então, no papel que eu estou hoje de professor, não basta para mim só funcionar. Porque eu não estou no papel de aplicador, eu estou no papel de ensinador, digamos assim. Então, eu preciso ter mais informação. Ainda que eu não saiba responder tudo, como o próprio Teorema falava lá, mas pelo menos uma noção eu tenho que ter. E senão, o que me difere de alguém que bate palma pro sol? Nada. Vai ser a mesma coisa. Vai ser, é porque eu estou dizendo. É igual uma coisa religiosa. É porque está escrito. É porque. Então, eu não gosto disso, eu não acho que meus alunos iriam gostar. Por isso que eu me preocupei em sair da minha zona de conforto e procurar respaldo dentro da neurociência. E esse estudo que eu passei para vocês é o que tem de mais moderno no campo da neurociência. Não tem nada mais avançado que isso, por enquanto. É o que a gente mais tem. Devia ter? Devia, mas ninguém está estudando. Então, fazer o quê? E o pessoal do chat está comentando que a mente explodiu aqui, com tanta coisa, absorver tudo, né? É verdade. Alguém tem alguma coisa para falar, alguma contribuição, alguma coisa que não entendi? Gente, eu sei que eu passei um monte de coisa que dá nó no cérebro. Para mim que estou explicando já dá nó no cérebro, eu imagino para quem está ouvindo. Então, se vocês tiverem, gente, eu não entendi aquilo lá direito, professor, isso aqui ficou meio estranho, meio confuso, pode perguntar, tá? Pergunte, porque a sua dúvida tenho certeza que é de muita gente. E às vezes você não pergunta se acha que vai ser boba, mas não existem perguntas bobas. Ainda mais nesse campo aqui, ó, qualquer pergunta é super bem-vinda, tá? E a hipnose transpessoal é algo assim realmente maravilhoso, né? Pelo que eu já vi aí, já ouvi também o pessoal falando, eu já ouvi a Selma falando em outros momentos também. A Selma é muito curioso, porque assim, é legal para você ver no campo da hipnose transpessoal, porque a gente acaba tendo uma bolha, né? Eu, na minha bolha, acho que eu falei isso na outra, mas eu vou falar de novo. Se a Selma quiser depois dar o depoimento dela, ela pode falar. Quando a Selma contou isso para mim, eu fiquei muito impressionado, porque eu tinha uma bolha no qual, por exemplo, eu nunca atendi uma mulher grávida. Vai perguntar por quê? Não sei, nunca veio para mim. E eu nunca atendi. Quer dizer, não, ela podia estar grávida e eu não sabia, mas, ou seja, mesmo que ela estivesse grávida, a gente não falou da gravidez no atendimento, entende? Então, eu não tratei de gravidez em nenhum momento durante a terapia. E olha que eu tenho aí, 6 anos, 7, sei lá, de carreira atendendo. Nunca atendi alguém que falou de gravidez. Aí a Selma um dia chegou para mim e falou assim, viu, professor? E se eu fizer com uma pessoa grávida esse protocolo, tem algum problema? Aí eu já parei para me questionar. Falei, não. Por quê? Não vai fazer mal? Não vai fazer nenhum. Não existe, né? Não tem como fazer mal. Até porque nem a abreação acontece. Outra coisa que eu não contei, gente, não tive caso de abreação nunca
nesse processo. A pessoa realmente fica ali quase que imóvel e se mexe pouca coisa. Então, não tem. Falei, então, nem essa abreação que poderia ser uma explosão emocional que poderia afetar o bebê, nem isso não tem. Então, eu falei, não vejo por quê. Então, faça. Aí, a Selma teve a brilhante ideia, na hora que estava ali, eu não sei se foi ela, se foi o marido dela, de questionar para a mente superconsciente da pessoa grávida em questão sobre o sexo da criança. E aí, ela perguntou para a mente superconsciente qual era o sexo da criança, e a mente superconsciente disse. E quando ela disse sexo, é sexo biológico. Ela não falou de gênero, ela falou de sexo biológico. E a mente superconsciente deu a resposta. Quando nasceu o bebê, ela confirmou. E eu, se eu não me engano, acho que ela não fez isso só uma vez. Então, beleza, tem 50% de chance? Sim, tem. Mas ela pode aplicar isso várias vezes. Isso aí, gente, a gente chama no campo da ciência, digamos, de observação empírica. A gente faz um experimento, observa e relata. E depois a gente cria uma teoria com base nessa base de dados. Eu nunca vou ter uma base de dados para trabalhar se vocês, por exemplo, como terapeutas, não praticarem a técnica e darem esse feedback. Eu sozinho, o que eu pegar de dados sozinho não é nada. Eu sozinho não consigo atender o suficiente. Então, eu preciso de mais pessoas atendendo para a gente ter um dia uma base de dados para poder postular alguma coisa e trabalhar nesse campo da consciência. Dá para fazer online? Essa transpessoal, não. Por quê? Porque você não vai falar também com a pessoa, você vai olhar para o dedo levantando. Então, como você vai olhar para um dedo na câmera? Às vezes o dedo levanta isso aqui, ó. Conseguiu ver? Uhum. Não dá para ver. Então, você vai ficar assim, com os olhos desse tamanho, você não vai conseguir enxergar. Então, assim, como é um movimento muito pequeno, às vezes, eu até falo, você tem que colocar a mão em cima da mão da pessoa e você não vai nem ver o dedo levantando, você vai sentir um nervo puxando. Acho que, não sei se a Selma já pegou alguém assim, depois eu vou deixar passar para ela aqui falar a experiência dela, mas acontece muito comigo de eu colocar, a mão não consigo ver levantando, então eu tenho que colocar a mão aqui, ó, que é onde o nervo fica da mão, você coloca o dedo aqui em cima e você sente uma puxadinha, e é aqui que você obtém a resposta. E numa coisa dessa, como você vai fazer online? E então, o contato, a resposta é através do movimento da mão, né? Não dá para fazer, porque online poderia pedir para fazer o movimento, sei lá, da sobrancelha ou da boca. Só que aí são reações que às vezes são estímulos automáticos, tipo de uma reação que teve ali. E aí você pode confundir isso com uma resposta. Agora, no dedo, é muito louco do dedo, que quando tem movimento mesmo, você vai ver que é uma coisa mesmo. É uma coisa que você vê que não é feita. A pessoa não faz assim, ó. É uma coisa muito nevral, assim, faz aquele choque. Você está vendo que é o corpo físico tentando encontrar uma maneira de conversar com você. Isso é muito louco. Selma, está aqui? Você quer compartilhar alguma história, alguma descoberta, falar disso que eu já falei? Pode falar. Gente, boa noite. Estava procurando o microfone. Boa noite. Bom, tanto eu quanto o José Fernandes, que também está aqui nessa aula, nós dois trabalhamos com a transpessoal, e realmente é bem isso que o Emerson, professor, nosso amigo, tem falado aí. É incrível mesmo essa abordagem, essa técnica, essa ferramenta, tanto da questão da pessoa grávida, realmente isso aconteceu. Eu perguntei para ele, não, pode utilizar, aproveita, e foi o José Fernandes quem daí estava tratando uma pessoa grávida, e depois aconteceu também comigo. Então, assim, essa questão de, como que diz, fazer ultrassom, né? Através da transpessoal, é quase isso. E depois, quando a pessoa soube o resultado, ela achou incrível. Ela já sabia, né? Quando fez a ultrassom, falou, puxa vida. Então, foi assim, bem, bem bacana mesmo. E é isso, a gente trabalha dentro do nosso processo terapêutico com a transpessoal, já faz, desde 2019, quando nós fizemos o curso primeira vez, e de lá para cá nós não paramos mais. Vale muito a pena. E o resultado realmente é incrível, de 2 a 3 sessões, a pessoa já se cura do trauma do problema que ela apresenta. Tá bom? E o legal... Obrigado, Selma. E o legal não é só naquele sintoma que ela se queixou, porque para a gente poder curar esse sintoma que ela se queixou, a gente foi atrás de coisa muito maior que ela não fazia ideia que estava acontecendo com ela. Então, quando a gente fala de libertar ela do sintoma, não é só daquele sintoma, é de algo muito maior do que isso, que ela nem sabia que tinha e que ela propriamente falou, agora está resolvido. Não só o sintoma. Não foi a pessoa que falou, não estou mais sentindo isso. Porque às vezes ela não está sentindo mais, mas o motivo daquilo lá está tudo lá ainda. Então, quando a gente fala de resolver, não é igual as terapias padrões resolvem, de resolver sintoma. Quando eu falo sintoma, é queixa, tá? Não é sintoma queixa. Aqui os sintomas, que os popularmente conhecidos, seria outro nome. Tem o sintoma, a queixa para a gente na hipnose transpessoal é um sintoma. Para a gente, a queixa da pessoa, a dor central é um sintoma. Porque uma das coisas mais legais da hipnose transpessoal é que lá no comecinho do protocolo, a gente pergunta para a mente superconsciente. Mente superconsciente, vamos supor que a pessoa está reclamando de depressão para você, e você vai tratar isso nela. Você chega e fala assim, mente superconsciente, a depressão que ela se queixa para mim é o maior problema que ela tem, é o que está causando todo o mal na vida dela, a dor, enfim, fazer uma pergunta meio vaga assim, é esse o maior problema que precisa ser resolvido? 99,9% das vezes que você faz uma pergunta dessa, a mente superconsciente fala, não. A pessoa consciente, ela bate os pés, ela jura por tudo que é Deus, que a depressão é o problema, que se tirar a depressão, nossa, eu sou o ser humano resolvido. Mas a mente superconsciente fala, não é. E quem que tá certo?
a mente superconsciente. E é ela que a gente vai ouvir. Então, isso é o mais louco. E porque não somos nós, como terapeutas, que vamos ditar o que tem que ser tratado. Aí é que tá. Por isso que eu falo que, para hipnose transpessoal, a queixa do paciente, ainda que seja uma doença diagnosticável, é um sintoma, não é um problema. A gente trata a queixa, o problema, a demanda como sintoma. O que é, de fato, o problema é aquilo que a mente superconsciente diz que é. E isso a gente não vai nem saber o que é muitas vezes, mas a gente vai tratar mesmo assim. O José queria falar? O José botou aqui no chat, posso falar? Pode falar. José, abre a câmera aí, pode falar. E depois, José, depois que você falar, eu quero que o Henry passe aí as suas... É verdade. Eu esqueço, né? Eu me empolgo sempre com a aula e esqueço de passar contato depois. Para a gente poder depois encerrar. E depois, quem quiser ficar aqui e falar mais com o Henry, pode ficar, tá? Beleza. Eu só queria colocar o que o Emerson falou a respeito de não fazer as sessões online. Quando eu disse lá que é que, na maioria das vezes, dependendo da pessoa, é só o nervo mesmo. Você, praticamente, se você não tiver com o olhar ali bem fixado na pessoa, na mão, você não consegue visualizar a resposta, porque é algo, às vezes, mas bem sucinto, muito sutil mesmo. E, muitas vezes, você ainda pede para a mente superconsciente, na mão que eu estou tocando, para mim, a resposta do sim e a resposta do não, na mão que eu estou tocando. E já aconteceu, não sei se com você, Emerson, mas comigo, de você tocar na mão e pedir para que seja naquela mão, e a mente superconsciente mandar na outra mão. Porque não é o que a gente quer, né? É o que ela consegue. Se ela não consegue, ela vai tentar se comunicar da maneira que dá. E às vezes não é do jeito que a gente pediu, né? Interessante. Então, é legal essa questão da comunicação, porque você pergunta assim, não tem nenhuma possibilidade de ser feito online? Olha, o único jeito, não estou nem recomendando, tá? Falando, o único jeito, talvez fosse possível, é se tivesse uma terceira pessoa envolvida, essa terceira pessoa ia estar no ambiente ali, e ela ia falar pra gente qual o dedo que tá levantando e nos responder. E nos falar assim, ó. Certo? Mas se essa pessoa vai ser confiável a ponto de a gente pautar o tratamento em cima do que ela está nos dando feedback, e se ela vai conseguir colher esse feedback de forma correta, daí já é outra história. Mas seria a única maneira possível de a gente poder fazer isso de forma online. Certo? Obrigado, José. Então, gente, minhas redes sociais, só para vocês saberem, então, para quem quiser conversar comigo e tudo mais, eu tenho um canal no YouTube, se vocês quiserem aprender sobre hipnose, sobre psicanálise, sobre esse assunto e outros mais, meu canal no YouTube é Hipnoanálise, tudo junto. Pega metade de hipnose, metade de psicanálise e junta tudo no liquidificador. É Hipnoanálise. Henry Dávila, tá? Meu canal do YouTube. Minhas redes sociais, Instagram é Henry Dávila com 2 L's. Henry Dávila Oficial, é só você me encontrar lá, é facinho de encontrar. E o meu WhatsApp, eu posso falar aqui verbalmente? Ou vai aparecer? Não sei se vocês vão colocar na edição, se eu falo verbalmente. Posso colocar na descrição, se você quiser. Se você quiser Beleza. falar verbalmente também, não tem problema. Vou falar verbalmente, então, e ele deixa na descrição lá para vocês, por garantia. Então, o DDD é 15 99151 0729. DDD 15 99151 0729. Só você me chamar lá. Então tem Instagram, o Facebook é Henry Dávila, o Instagram é Henry Dávila Oficial, o YouTube é Henry Dávila, então Henry Dávila, você me encontra, pode ter certeza, tá? É facinho. Obrigado, gente, pelas perguntas, pela interação. Estou muito feliz de estar aqui de novo, agradeço praticamente milhões de vezes de novo. Beijo no coração e até a próxima. Ok, perfeito. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos e muito esclarecedora. E, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso professor Henry Dávila e agradecemos também muito pela presença do nosso público que está aqui participando ao vivo e também aqueles que estarão assistindo no YouTube ou no Spotify. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre essa ferramenta poderosíssima. E para continuarmos evoluindo juntos, né, eu convido a todos a interagirem conosco e deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever no YouTube e em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença na hipnoterapia, na terapia e assim por diante, e transformar a vida das pessoas. E sobre a plataforma Therapy, agradecemos também ao apoio deles, tá? Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!